Olá, bom dia a todos e a todas, que a paz de Deus esteja com todas nós, amém? Hoje nós vamos estudar o terceiro tópico dessa lição de número 6, que tem o tema Que Mestre Devo Seguir? Nós estamos todos os dias refletindo nas maravilhosas verdades da Palavra de Deus e quão reais e importantes são para os nossos dias. A Bíblia, ela é atualizada, ela não é uma palavra arcaica, antiga, ela é atualizada e a inspiração se junta a ela para esclarecer e nos mostrar quão perigos nós temos corrido e o quão sutil tem sido Satanás em suas armadilhas. E no dia de hoje, vamos ao terceiro tópico, vamos falar sobre o tema outras influências. Já falamos sobre várias durante essa semana. E hoje, na pergunta A, diz assim: além dos materiais que promovem frivolidade ou romance, falamos de livros, e séries, outras coisas mais. Que outros tipos de leitura, áudio e vídeo podem nos enfeitiçar? Cite algumas iscas que o inimigo usa para nos atrair. O inimigo, ele é muito astuto e ele usa coisas do nosso dia a dia. Ele usa coisas que ele percebe que a gente gosta, coisas que nós gostamos de ouvir, de assistir. Ele vai colocando, introduzindo as suas mentiras em algumas coisas que a gente se interessa. Então, no texto de 1 João, no capítulo 2, lá fala: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque nenhuma mentira vem da verdade. Bom, dentro desse texto, nós já entendemos que, independente de ser um áudio, um vídeo, um livro ou qualquer outra coisa, o que está intrínseco ali, nós devemos refletir. Se tem alguma coisa enfeitiçante ali, nós devemos tomar cuidado. Nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. A tecnologia é muito boa, é maravilhosa, mas ela precisa ser usada com sabedoria para o nosso crescimento espiritual, para o nosso elevo espiritual. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos usando a tecnologia através de vídeo para falarmos da palavra de Deus, para conversarmos sobre os cuidados que nós devemos ter, para estudarmos essas lições que está falando sobre as influências deste mundo, está nos alertando. Isso é muito bom, mas dentro das coisas boas que há em um vídeo, como nós estamos estudando aqui, também pode ter as coisas ruins num outro vídeo, num áudio. Precisamos ter muito cuidado com isso. Aqui também fala sobre aquilo que a gente vê de notícias, de atrocidades, a inspiração fala muito sobre os telejornais, sobre os jornais, sobre essas comunicações, meios de comunicação que nos mostram as atrocidades que têm acontecido no dia a dia. Precisamos ter muito cuidado com isso. Eu quero contar uma experiência pessoal para vocês. Há um tempo da minha vida, eu sempre gostei muito de rádio, de ouvir rádio, só notícias, muito, muito mesmo. Um dos sonhos que eu tinha era ser jornalista. E eu acho que isso é tão forte dentro de mim que, para matar a minha vontade, aquele sonho que eu tinha e que eu não consegui realizar, hoje não é mais um sonho que eu tenho.
e eu não realizei esse sonho, eu ouvia muito rádio, só notícia. Eu via muitas notícias, muitas. Eu acho que quase o tempo todo que eu estava acordada, eu estava indo para o trabalho, eu via notícia. No trabalho eu ouvia notícia. Entrava no carro, eu ligava o rádio para ouvir notícias. E às vezes no final do dia, uma notícia eu já tinha ouvido ela, sei lá, umas 30 vezes. Porque o rádio repete a mesma informação o tempo inteiro, em vários jornais. Então eu fui muito viciada nisso, e depois que eu me mudei daquele lugar e fui para um outro lugar onde eu vivi uma vida completamente diferente e estava longe daquele turbilhão da cidade, eu me desliguei e eu vi o quanto foi maravilhoso para mim Deus me proporcionar essa mudança na minha vida, eu me desligar de tudo isso. Eu tenho absoluta certeza que isso fez muito mal para mim, e se eu voltar, talvez, a morar numa cidade grande como eu morava, talvez eu não fique tão atenta às notícias como eu ficava. E era por um motivo bom. Como eu morava numa cidade perigosa, num lugar perigoso, então eu queria estar atenta para saber se não estava tendo tiroteio em tal lugar, porque isso eles falam o tempo inteiro. Isso é importante para a gente se proteger, sim, mas faz mal, porque a gente não deve confiar nas notícias para nos protegermos. A gente deve confiar em Deus. Ao orar e sair de casa, temos que confiar em Deus, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Bom, vamos à pergunta B, porque já falamos bastante aqui sobre esse outro meio de comunicação que faz mal, né? Que são as relações com os jornais, com os áudios, né? Com as coisas que a gente ouve sobre as atrocidades, os crimes que acontecem no dia a dia, porque isso exerce um poder enfeitiçante sobre a nossa vida, sobre a vida dos jovens, e desperta prazer em ouvir essas coisas, e isso é satânico. É muito horrível ouvir sobre detalhes de crime, de miséria, e quanto mais você ouve, mais você quer saber o que aconteceu. E outra fonte de perigo a qual nós devemos estar bem alerta são as leituras de autores que são infiéis. Ao mesmo lendo os jornais, a gente vê também esses escritores, né, que não são cristãos, e as coisas que eles falam. E livros também, tudo, né, os sites, enfim. Agora pergunta B. Descreva uma jornada mal sucedida do inimigo contra Jesus, a qual muitas vezes tem êxito contra nós. Foi uma jornada, uma tentativa mal sucedida de apresentar para Jesus, né, lá no monte. Levou Jesus ao monte bem alto e mostrou para ele toda Jerusalém. E falou assim, olha, tudo isso eu te dou todo o poder se prostrado me adorares. E então Jesus disse para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Então Satanás, ele nos apresenta muitas coisas boas, como ganhar dinheiro fácil, como você fazer isso, aquilo, outro. São tantas coisas, e a gente acaba sendo enfeitiçado por tudo isso. E ele diz assim, olha, tudo isso eu vou te dar com a maior facilidade, mas sempre tem o mas. Assim como ele fez com Jesus, se prostrado me adorares. E de alguma forma ele tenta a gente fazer com que nós o adoramos. E aí precisamos ter muito cuidado com isso, porque o propósito de Satanás é mostrar para cada um de nós que o mundo é atraente. E ele tem um poder especial, enfeitiçante sobre nossa vida, de exercer para as afeições, para atrair as nossas afeições, mesmo sendo nós professos seguidores de Cristo. E há muitos professos seguidores de Cristo que farão qualquer coisa para ganhar riquezas. E Satanás, ele oferece isso para cada um de nós. E é alarmante como tantas pessoas estão sendo iludidas por Satanás desse jeito. Então ele atiça a nossa imaginação para lucros grandes, para tantas coisas, para sonhos, para felicidade, para tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para cada um de nós que tudo isso
devemos estar ciente que são insinuações do inimigo para enganar a nossa vida e nos separar de Cristo. Nós não devemos permitir que Satanás faça isso com cada um de nós. Devemos estar alertas. Que possamos, deste estudo, refletir sobre o que Satanás tem tentado enfeitiçar a nossa vida, com lucros, com ganhos, com riquezas, com sites, com notícias, o que ele tem feito para nos tirar do foco que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que seu dia seja uma bênção hoje. A gente se vê amanhã para estudarmos o 4º tópico da lição. Até lá!